1º de março, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós leremos Deuteronômio 12 ao 14. Vamos lá? O lugar para adoração a Deus. Moisés disse ao povo: são essas as leis e os mandamentos a que vocês deverão obedecer todo o tempo que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Depois de expulsarem os povos daquela terra, arrasem completamente todos os lugares onde eles adoram os seus deuses, tanto nas montanhas como nas colinas e debaixo das árvores que dão sombra. Derrubem os altares, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Aserá e queimem todas as imagens para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses. No território de uma das tribos, o Senhor Deus escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorá-lo. Vocês irão lá, e ali oferecerão em sacrifícios os animais que são queimados no altar, e também apresentarão outros sacrifícios. Para esse lugar trarão a 10ª parte dos animais e das colheitas, as contribuições, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Ali, na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e as suas famílias comerão da carne dos sacrifícios e ficarão alegres, porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Até agora, cada um tem feito tudo como quer, mas quando chegarem lá, não vai ser assim. Vocês ainda não entraram na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando, a terra onde vão viver em paz. Quando atravessarem o Rio Jordão e começarem a morar na terra que o Senhor vai dar a vocês, Ele os protegerá de todos os inimigos e vocês viverão em paz. Então o nosso Deus escolherá lugar onde será adorado. E para lá vocês levarão tudo o que estou ordenando, isto é, os animais que são queimados no altar e os outros sacrifícios, a 10ª parte dos animais e das colheitas, as contribuições e todas as outras ofertas prometidas a Deus. Na presença do Senhor, nosso Deus, todos se alegrarão. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas que estiveram morando na cidade onde vocês vivem. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos vão receber. Portanto, não ofereçam sacrifícios em qualquer lugar que quiserem, mas somente no lugar que o Senhor Deus escolheu no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão sacrifícios e farão todas as outras coisas que tenho ordenado. Porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer tantos animais quantos o Senhor nosso Deus lhes der. Todos vocês que estejam puros ou impuros poderão comê-los, como comeria carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue dos animais. O sangue deve ser despejado no chão como se fosse água. Os sacrifícios oferecidos a Deus não podem ser comidos nos lugares onde vocês vão morar. A 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, as primeiras crias das vacas e das ovelhas, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e qualquer outra oferta. Todos esses sacrifícios e ofertas vocês poderão comer somente no lugar que o Senhor, nosso Deus, escolher. Ali na presença de Deus, todos comerão da carne do sacrifício. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas e os levitas que estiverem morando na cidade onde vocês vivem. E todos se alegrarão, porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Lembrem de cuidar dos levitas durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. O Senhor, nosso Deus, cumprirá a sua promessa e aumentará o território de vocês. Então poderão comer carne sempre que quiserem. E se estiverem longe do lugar que o Senhor tiver escolhido para ser adorado, vocês poderão fazer o que eu ordenei. Ali onde estiverem morando, poderão matar vacas e ovelhas que Deus lhes tiver dado e comer carne à vontade. Todas as pessoas, tanto as que estão puras como as que estão impuras, poderão comer carne desses animais, como comeriam carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue. A vida está no sangue, e vocês não devem comer carne com vida. Não comem sangue, despejem o sangue no chão como se fosse água. Obedeçam às leis
e façam o que o Senhor Deus acha certo, e assim vocês e os seus descendentes serão felizes. As coisas dedicadas ao Senhor Deus e as ofertas prometidas devem ser levadas para o lugar que ele escolher. E ali no altar do Senhor devem ser oferecidos os animais que são completamente queimados. E ofereça também em sacrifício os outros animais. Despejem o sangue em cima do altar e comam carne. Obedeçam fielmente a todas estas leis que eu estou dando a vocês e façam tudo o que o Senhor, nosso Deus, acha bom e certo. Assim, vocês e os seus descendentes serão felizes para sempre. Adoração de deuses pagãos. Moisés continuou dizendo: o Senhor nosso Deus acabará com os povos das terras que vocês invadirem e que vai ser de vocês. Portanto, quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente. Não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram seus deuses, pois eles odeiam e detestam tudo o que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles também até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem queimados em sacrifício no altar. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar e nem tirar nada. Capítulo 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor nosso Deus, temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção a tudo o que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. E o profeta ou o explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal do meio do povo. Talvez chegue perto de você o seu irmão, ou seu filho, ou sua filha, ou a sua querida esposa, ou seu melhor amigo, procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses, que nem você nem os seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-lo a adorar os deuses de povos vizinhos, ou de povos que vivem longe, em lugares distintos. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser. Não tenha dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas, atire a primeira pedra e depois que todos os outros atirem pedras também. Assim vocês matarão essa pessoa, pois procurou fazer vocês adorarem o Senhor, abandonarem o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, que eram escravos. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor nosso Deus vai lhes dar, talvez vocês ouçam dizer que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo o cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar à espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontoem na praça e queimem tudo, e também a cidade, como oferta ao Senhor nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruínas, e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor nosso Deus fará isso se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as suas leis que eu estou dando a vocês hoje e se fizerem aquilo que ele acha bom. Contra o luto pagão. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem rapem a cabeça, como os outros povos fazem, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra,
ele os escolheu para serem somente dele. Os animais puros e os impuros. Não coma nada que seja impuro. Vocês podem comer carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, corços, cabritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos. Todos esses animais têm o casco dividido em dois e ruminam e podem ser comidos. Mas nenhum animal deve ser comido a não ser que tenha o casco dividido e que rumine. Portanto, não comam camelos, lebres ou coelhos selvagens, pois ruminam, mas não têm o casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Não comam carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros, porque têm o casco dividido, mas não ruminam. Não comam nenhum desses animais, nem toquem neles, quando estiverem mortos. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, mas não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, porém não comam as seguintes aves: águia, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. Todos os insetos que voam são impuros. Vocês não podem comê-los, mas podem comer todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram nas cidades de vocês, ou podem vendê-los a outros estrangeiros, mas vocês não podem comer, pois são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite de sua própria mãe. A lei dos dízimos. Todos os anos juntem 1/10 de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas, se o lugar da adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª das colheitas, com que o Deus os abençoou, então faça isso. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar da adoração que o Senhor tiver escolhido. E ali comprem tudo o que os quiserem comer, carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e a sua família comam essas coisas e se divirtam à vontade. Porém, não esqueçam os levitas que moram na cidade de vocês. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos. De 3 em 3 anos, juntem 1/10 da colheita daquele ano e guardem na cidade onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que moram na cidade de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Tem um monte de coisa que eu queria perguntar. Eu já ia falar, você vai falar, você vai querer que eu fale, mas já tem um monte de coisa, então vamos lá. Vamos aqui no capítulo 12. Eu acho que é uma dúvida que, na verdade, eu não tenho mais dúvida a respeito disso. Eu cresci com a minha avó, né, meus pais falando que a gente não pode comer o sangue do animal, né, por causa do que é dito aqui em Deuteronômio, no Velho Testamento. E é como se a pessoa segue a risca, né, o que está acontecendo aqui, o que não é uma coisa ruim, mas hoje nós aplicamos as leis de Deus da forma que agrada a Deus no nosso tempo, na nossa geração. Mas eu ainda gostaria de saber, se você pudesse me falar, eu creio que muita gente vai gostar de ouvir, sobre essa ideia que Deus dá sobre o sangue, não poder comer o sangue. Eu entendo que quando os sacerdotes esborrifavam o sangue dos animais ali naquela parte que eles adoravam, que é aquela parte do santuário ali, é isso que ele quer dizer, né? A vida, né? A vida do animal ali no santuário do Senhor, representando a vida do pecador e tal. Mas assim, ampliando isso para o nosso tempo, mediante ao que significava nesse tempo, o que você
poderia me falar? Olha, nós vamos entrar, tempo de hoje. nós vamos entrar dentro de uma questão que é Polêmica, que né? é polêmica. É polêmica por quê? Porque até hoje existem pessoas que não comem carne de porco. Sim, é verdade. Tá? Eu, por exemplo, eu como carne de porco. Eu também, para mim é a carne mais saborosa que Exatamente. tem. Inclusive, a gente precisa entender que o vegetariano, o vegano, isso é um estilo de vida. estilo a de Bíblia vida. não É uma estabelece. escolha para a saúde, o que é bom. Isso, a Bíblia não estabelece. Inclusive, algumas pessoas até usam a questão do jejum de Daniel para defenderem esse estilo de vida, mas foi propriamente dito dentro do contexto. Foi um jejum porque a carne que Daniel se recusa a comer era a carne sacrificada aos ídolos, aos deuses da Babilônia. Então, por isso que ele não queria comer a carne, não é porque Daniel e os seus amigos eram veganos ou vegetarianos. Então, assim, a questão do conceito implícito no Pentateuco, especificamente a partir de Levítico até Deuteronômio, sobre essa questão do que é puro, do que é impuro, é uma coisa que a gente não aplica mais hoje em dia. Dentro do contexto dessa compreensão. Porque é o que a gente sempre fala, nas 612 leis que existem no Antigo Testamento, se eu tiver que cumprir a lei, eu preciso entender que eu preciso cumprir a lei por completo. Né? Um rabino que mais tentou cumprir as leis, o máximo de leis que ele conseguiu cumprir foi 200 leis. E são 612. Então, assim, dentro desse conceito, eu estou falando para uma visão para nós como um povo gentil. Porque até hoje os hebreus, os judeus, não comem carne com sangue. Aqui, né? É a lei que deu para vocês. Para então, vocês, para os judeus. Para o povo, para meu povo, exatamente. para vocês. Inclusive, isso é bem taxativo aqui na palavra. Inclusive é muito bom a gente entender isso, né? Muito bom. Que o Pentateuco, as leis, o Senhor direcionou para o seu povo, para os judeus. Agora é óbvio que nós hoje somos povos de Deus, nós somos um povo de Deus, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é, se eu vou dizer que não posso comer o animal impuro, então eu vou ter que tirar praticamente o porco da minha... Muita coisa vai ter que tudo tirar. Não, os animais que a Bíblia declara como impuro. Exatamente. No caso, como o porco, o coelho. Que são morcego. O morcego, a gente sabe, inclusive, é um das possibilidades de ter sido transmissor do coronavírus. Então... Por causa da sopa de morcego, a carne de cobra. Aí a gente vai lá naquele lugar onde Deus tenta proteger o povo das doenças, né? Aí volta lá para aquele lugar o porquê de muitas leis, né? Então vamos assim, entender o seguinte, eu acredito que quando eu me converti eu tinha essa compreensão de que eu não podia comer, por exemplo, galinha cabidela. Mas hoje eu já não me importo mais, hoje eu como a galinha cabidela, eu como a galinha cabidela à vontade, sem ter um peso na minha consciência. Mas por quê? Por causa que tem o sangue. Por causa do sangue. Mas então me fala do sangue. Então, eu estou entrando exatamente nisso. Eu estou muito curiosa. Então, se eu não pudesse comer a galinha cabidela, eu também não poderia comer o porco. Por que eu tô escolhendo a lei que eu vou cumprir? Que eu vou cumprir, então não é por aí. Não é por aí, entendeu? Então, dentro desse conceito que a gente está analisando, havia o fator histórico-crítico, o fator daquela época, aquela questão de que Deus não queria que o seu povo se contaminasse com as culturas dos povos pagãos. Então, havia tudo isso. Então, pastora, como sangue, carne com sangue ou não? Aí eu vou para Paulo. Bom? Certo. Paulo diz, aquele que come e que bebe e não se condena, né? Que seja feliz por isso. Então, se a pessoa que for comer a carne com sangue vai se sentir condenada por aquilo, por favor, não coma. Então não coma. Então não coma, por favor. Vai comer a carne de porco, vai se sentir condenada, então não coma. Sim. Eu como o meu bacon e ainda me regozijo no Senhor, entendeu? Ou seja, maior é Deus. Maior é Deus. Para mim, Deus está acima dessas questões. Então não vamos voltar no tempo da graça, na época da graça, a essa mentalidade de leis que vai nos engessar. É verdade. Entendeu? E meio que se a gente ficar vivendo muito no tempo das leis, nós invalidamos o sacrifício do Cordeiro vivo, né? Inclusive Paulo diz, olha, vocês guardam dias, festas, meses, e isso não tem mais validade. Então, a gente precisa enxergar com esses olhos agora. Só que sempre entendendo o que Paulo fala. Se eu vou me sentir mal em comer, então não como.
Se eu vou comer e eu vou escandalizar alguém que está do meu lado, então eu não vou comer para não escandalizar aquela pessoa. Eu acho que é aí que está o segredo de obedecer a Deus. Eu acredito que a obediência está em eu considerar o mais fraco. Em eu me preocupar com o mais fraco. Tudo se resume. Se eu vou beber um vinho na frente de alguém que acha que é pecado eu tomar um vinho... Pra que eu vou beber o vinho? Eu não sou condenada por beber, mas o meu irmão que é mais fraco se sente condenado, escandalizado. Então, toma o meu vinho na minha tranquilidade, onde eu não possa escandalizar o outro e desagradar a Deus automaticamente. Exatamente. Porque o negócio é obedecer a Deus. Obedecer. Né? A obediência ela equivale a tudo isso. Sacrifício. Mas? Não, teria, mas vai ficar tão longo o vídeo, né? Vai ficar longo esse. Eu queria falar rapidamente sobre os levitas. Novamente. Onde é dito aqui no capítulo 12 de Deuteronômio, lembrem de cuidar dos levitas durante todo o tempo que vocês viverem naquela terra. Você vê que o cuidado de Deus nas leis do cuidado dos levitas, porque os levitas não herdaram nada. Não. Os levitas, como ele disse, né, são meus. Eu sou herança. Eu sou sua herança. Então Deus se preocupou sempre em cuidar daquele que traz a glória de Deus para a casa de Deus, para o templo. É lindo isso. É lindo demais. Aí que no capítulo 23 ele diz, no versículo 23 ele diz, mas não coma o sangue, de novo, né? Que é aquilo que eu estava falando. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar dos levitas. Eu marquei tudo aqui, mas eu marquei tanta Bíblia dessa vez que eu tô até meio perdida aqui. Mas assim, ele fala dos levitas constantemente e fala novamente dos levitas aqui, nos outros capítulos. Aqui no capítulo 14, no capítulo 14, versículo 29, né? Essa comida as pessoas comeriam se não estivessem no lugar de adoração. Essa comida é para os levitas. Exatamente. Pois eles não têm terras próprias. Novamente, o Senhor enfatizando que eles viviam à mercê mesmo da vontade de Deus, enquanto os outros faziam as obras, né, de plantar, de cuidar da terra. Sim. É também para os estrangeiros, tanto para os levitas como os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram nas cidades de vocês. Então, assim, eu acho lindo. Não é porque hoje levitas como você disse daquela outra vez, é classificado como pessoas que adoram, que cantam, mas é muito mais do que isso, né? Levita não é só quem canta, só quem oferece sacrifício. Levita é quem serve a Deus, o adorador é um levita. Sim. E nesse caso, hoje em dia, como a gente aplica isso? Seria, eu tenho meu posicionamento, que é o que eu estou falando, e qual seria o seu em relação aos levitas na casa de Deus hoje? Porque nem todos seriam generalizados, vamos separar. Dentro do quesito culto, levitas são todos aqueles que são os adoradores. Mas e hoje? Dentro do conceito cerimonial, são aqueles que cuidam do templo. Que seriam, no caso, os pastores que estão vivendo pela obra. Os obreiros, os missionários. Que estão, né, que vivem, são pessoas que realmente dão a sua vida na casa de Deus. E a maioria, né? Porque muitas vezes a gente especifica um ou outro que consegue alcançar riquezas e bens. É um ou outro, gente. Não, eles vivem realmente... São todos, né? A maioria, mesmo na realidade... porque se dedicam àquele vivem na dependência, vivem segundo a porção diária de cada dia que porque quem não vive na dependência, ele tem o tempo dele para poder plantar, para colher, para trabalhar secularmente, hoje na nossa linguagem. Sim. Né? E às vezes, hoje os adoradores, que são todos esses, né, geral, que nós estamos falando, muitas das vezes já vê assim, envelhecem, né, para a glória de Deus. A gente vê essas histórias lindas, né, ali cuidando da obra de Deus. Né? E às vezes terminam a vida ali fazendo somente aquilo ali. Né? Nossa Deus, quantos que eu já terminam a vida, morreram, mas não estabeleceram bens nessa terra, mas tem uma herança. O que para o adorador é o maior tesouro, é a maior herança. A herança eterna. Então fica com essa palavra hoje, que o Senhor seja aquele a quem você adora em todo o tempo, que tudo que você fizer, quer comamos, quer bebamos, como diz Paulo, façamos para a glória de Deus. Amém. Então, se você vai comer a sua galinha de cabidela, coma para a glória de Deus. Se você não vai comer, não coma para a glória de Deus. Se você vai beber o seu vinho, beba para a glória de Deus. Se você não vai beber, beba para a glória de Deus. E que você seja sempre um adorador, sabendo que o Senhor vai prover para todas as suas necessidades. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.